Olá, eu sou Carlos Edson Martins e estamos aqui a convite do Grupo Espírita Eurípides Bazanunfo, que fica localizado na cidade de São Luís do Maranhão, para tratarmos de um assunto muitíssimo interessante, que é a respeito do Pai Nosso, também conhecida como oração do Senhor. O Pai Nosso, ele tem duas versões nos escritos bíblicos, em especial localizadas no Novo Testamento. Uma destas versões está em Mateus capítulo 6, versículos de 9 a 13, como parte do discurso contido no Sermão da Montanha, que trata de ostentação. Esse Sermão da Montanha também é conhecido como Sermão do Monte. Em outro momento, no Novo Testamento, lá em Lucas, capítulo 11, versículos de 2 a 4, também o Pai Nosso é apontado. Indo para o Evangelho de Mateus, a oração do Pai Nosso é parte de um momento, de um discurso sobre um povo sofrido que ora grandiosamente com a finalidade de ser visto orando. Mas Mateus descreve Jesus ensinando o Pai Nosso como um modelo de oração. Não necessariamente como algo a ser seguido, mas como uma fórmula de se orar. Já existe uma interpretação que aponta que, na verdade, o Pai Nosso seria um modelo pronto para ser repetido. Então, nós temos duas formas de interpretações dos escritos bíblicos. Uma aponta que Jesus estava ali ensinando uma referência, um modelo de como se orar. E existe uma interpretação que aponta que o Pai Nosso é um modelo já pronto de oração para ser repetido. O fato é que no Novo Testamento, Jesus e seus discípulos são descritos várias vezes, em vários momentos, praticando orações. Mas em nenhum momento eles são apontados praticando esta oração em específico, o Pai Nosso. Ele é abordado somente nesses trechos que foram apontados por mim ainda há pouco nos dois evangelhos, no evangelho de Mateus e no evangelho de Lucas. Mas o que estaria sendo de fato tratado? Qual o significado de todas essas passagens que existem no Pai Nosso? Que começa assim: Pai Nosso que estás nos céus. Por quê? Por que Pai Nosso? Porque foi usada, digamos assim, essa alegoria, Pai. Lembremos, Jesus era judeu. E para o povo judeu, que tinha a figura do Pai como enorme referência, a cultura judaica era uma cultura patriarcal. Sendo assim, dentro de um ambiente familiar, a figura do pai era a figura mais importante. Por isso que Jesus utilizou essa figura do pai, uma figura que nós podemos dizer antropomórfica, para representar Deus, para representar o Criador, e apontando os céus, Pai Nosso que estás nos céus, como seria o espaço em que este Pai estaria localizado. Nós, como espíritas, podemos entender que céu é uma metáfora para aquele momento espiritual de avanço, de crescimento, e que o Pai, o Criador, Deus, estaria lá conosco nesse momento de crescimento. Mas, continuando, Pai Nosso que estás nos céus
santificado seja o vosso nome. Vamos lembrar de novo, estamos tratando de judaísmo. Jesus era judeus. No judaísmo, o nome de Deus é de importância extrema, que precisa ser honrado. E essa questão da honra, ela é central e leva à ideia de piedade. Sendo assim, os nomes para o povo judeu não é visto somente como um rótulo, tá? Ele aponta para uma reflexão de natureza, de identidade, de referência. Então é por isso que é dito que o Pai nosso que estás no céu precisa ter o seu nome santificado. E logo depois também é dito que venha nós o vosso reino. É um pedido que leva para uma interpretação que é uma interpretação muito comum naquela época, que o Messias iria trazer o reino de Deus. Nós sabemos que, para os cristãos, o Messias é Jesus. E Jesus trouxe os ensinamentos, trouxe o caminho, as condutas morais, as ideias de moralidade que levariam ao crescimento do espírito e que levariam, em consequência, também à aproximação de Deus. Essa ideia de reino de Deus. A ideia de... Lembremos, é mais uma vez uma alegoria de época. O período de Jesus era dominado por monarquias, por reis. Então, a alegoria de que o Pai seria um rei, que teria um reino, faz sentido no contexto daquela época. Mas é uma alegoria para nós, espíritas, que aponta para o seguimento do exemplo do Mestre Jesus, porque para nós espíritas o Mestre Jesus é a referência do homem de bem, e o seguimento do seu exemplo nos levaria para o crescimento espiritual, que é, metaforicamente, o reino de Deus. Dando continuidade. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Alguns observam essa passagem como uma expressão de esperança, apontando para um pedido para que o nosso planeta esteja sobre uma observação divina, diretamente e manifestada através do Altíssimo. Existe também uma ideia que vê em essa passagem como um convite para que as pessoas se submetam aos desígnios do Criador e aos ensinamentos que chegaram até nós através do Messias, que é Jesus. Lembremos, num olhar espírita, Jesus é a referência de homem de bem e ele deixou as ideias morais, as ideias de conduta que nos levarão para a nossa evolução espiritual, para o nosso crescimento como espíritos, nos aproximando dessa ideia de céu, de Altíssimo, que seria o crescimento que nos aproximará do Criador. Mas, continuando, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Bem, precisamos novamente levar para os judeus, para o povo de Israel. O povo de Israel, quando estava no deserto, em fuga, precisou que Deus provesse o maná, porque estavam passando por dificuldades no deserto. E, já que eles não podiam manter o maná durante o período da noite, haviam pedido para que Deus pudesse fornecer um novo maná
a cada manhã. Então essa referência, pão nosso de cada dia, leva essa ideia da passagem do povo israelense pelo deserto e pela necessidade de que Deus desse provimento a essas necessidades que eles tiveram naquela dificuldade vivida nesse momento de peregrinação. Agora, a passagem do Pai Nosso diz assim: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O perdão das ofensas, em consequência, o perdão do que comumente se chamou de pecado, para nós espíritas seriam as faltas, os desvios morais, aqueles que levam as expiações, é uma questão de graça em plenitude, na sua excelência. Pois nós temos muitas incapacidades de reparar as nossas faltas. E por isso que precisamos passar por adversidades para que evoluamos e consigamos reparar todos aqueles defeitos, todos aqueles desvios que nós cometemos. E também é uma ideia de que é preciso olhar para os outros como pecadores, como aqueles que também se desviam, que erram, que causam a si mesmos faltas que podem atingir os outros. Então, os outros são tão falíveis quanto nós. Então é preciso que nós precisamos desse amparo do Altíssimo para aprendermos a nos perdoar e também aprendermos a entender que o nosso próximo está passível de erro, de passar por vicissitudes, por adversidades, assim como nós passamos. E agora vem uma passagem do Pai Nosso que a maior parte de nós não dá a devida atenção, que diz assim: e não nos deixeis cair em tentação. O que isso poderia significar? Não nos deixeis cair em tentação. O que é tentação? Qual é o conceito de tentação? Se nós formos buscar o conceito da palavra, tentação significa a necessidade de uma gratificação imediata. E essa necessidade de gratificação imediata acaba levando a ações impulsivas. Ações impulsivas são aquelas feitas sem reflexão, sem o devido pensamento a respeito da ação que será tomada. É aquela ação que acontece instantaneamente e muitas vezes pode trazer consequências negativas futuramente. Tentação. Desejo de gratificação imediata. Tentação. Desejo de uma gratificação que leva a agir por impulso. Por que Jesus, no seu ensinamento, já milhares de anos passados, se preocupou em abordar o aspecto da tentação? Por que a tentação é tão perigosa? Por que a tentação, pela observação de Jesus, precisa ser observada com cuidado para que nós não caiamos nela? Qual é o problema da tentação? Qual é o problema de satisfazer algo, um desejo em busca de uma gratificação imediata? Qual o perigo disso? Vamos imaginar o seguinte: você está de frente de um brigadeiro. Brigadeiro é uma das guloseimas preferidas pela maior parte dos brasileiros. E
Muitos, quando ficam de frente do brigadeiro, têm o desejo imediato de comer. E qual é o problema disso? Será que existe algum problema? Se você agir por impulso e comer o brigadeiro, desconsiderando qualquer reflexão, pode haver problema sim. Por exemplo, se você for diabético, brigadeiro tem açúcar e poderá desequilibrar a sua diabetes. Então, foi uma tentação que não foi resistida e que pode trazer uma consequência. Mas também existe um viés científico na questão da tentação. Um pesquisador chamado Walter Mitchell, ele foi entender o quanto a tentação poderia causar consequência na vida das pessoas. E o que ele fez? O que esse pesquisador fez? Ele pegou um grupo de crianças e as colocou diante de um marshmallow. Bem, o marshmallow é semelhante à nossa guloseima preferida, o brigadeiro, para os anglo-saxões, para os americanos, para os povos saxônicos. O marshmallow é uma guloseima muito preferida, muito apreciada pelas pessoas, em especial pelas crianças desses povos. Então ele pegou um grupo de crianças, as colocou de frente de um marshmallow e disse: vocês podem ficar à vontade para comer este marshmallow. É o teste do marshmallow. Mas, se vocês resistirem um tempinho, depois que eu sair da sala, eu vou ficar um tempo lá fora, que eles estavam numa sala, numa mesa, com o marshmallow na sua frente. As crianças ficavam lá nessa situação. O pesquisador, Walter Mitchell, dizia: vocês podem comer esse marshmallow, mas eu vou dar uma saída. E se vocês resistirem, me esperar sem comer este marshmallow, quando eu voltar, vocês vão ganhar este marshmallow e mais um. Então, elas teriam 2 marshmallows à sua disposição para que elas pudessem usufruir depois. E ele fez esse experimento com aquele grupo de crianças. E do grupo, somente 20% das crianças conseguiram resistir à tentação de comer o marshmallow e aguardar o pesquisador retornar. 80% das crianças não conseguiram resistir à tentação e comeram o marshmallow. Elas não esperaram o pesquisador voltar para ganhar um marshmallow a mais, devido à capacidade de resistir e esperar a volta do Walter Mitchell. E qual a consequência disso? Muitas crianças tiveram dificuldades tremendas para resistir àquela tentação. Fizeram um esforço enorme. Inclusive, um repórter de uma revista importante nos Estados Unidos, a revista Times, acompanhou o teste e disse que o Walter Mitchell foi muito mal com aquelas crianças, porque elas tiveram uma enorme dificuldade de resistir ao marshmallow. Mas o fato foi o seguinte: o Walter Mitchell ficou acompanhando a vida dessas crianças por 50 anos. Lógico que ele não pôde acompanhar até o fim, porque ele foi envelhecendo. Mas a sua equipe continuou fazendo acompanhamento, que depois redundou em um livro chamado O Teste do Marshmallow, que trata dos resultados da pesquisa. E esse resultado aponta para o seguinte: as crianças, os 20% que resistiram à tentação do marshmallow, elas tiveram muito mais sucesso na vida do que os 80% que não conseguiram resistir. Elas tiveram mais sucesso na escola, elas tiveram mais capacidade cognitiva,
Elas conseguiram apreender melhor os assuntos escolares, tiveram melhores notas. Elas se tornaram profissionais de melhor qualidade. Elas tiveram relações interpessoais melhores. Elas conseguiram viver melhor em sociedade. Elas conseguiram seguir melhor as regras sociais. Elas tiveram relações com parceiros, relações familiares, relações com os filhos melhores. Enfim, esse grupo que formou o 20% das crianças que resistiram à tentação de comer o marshmallow conseguiram ter sucesso na vida. E aquele grupo de 80% que não resistiu tiveram muita dificuldade nos aspectos de autoafirmação, de autoestima, de controle de ansiedade, inteligência emocional deficitária, se tornaram inseguros e por isso foram responsáveis por casos de bullying, não tiveram um bom desempenho cognitivo, não tiveram boas notas nas escolas, não conseguiram fazer uma graduação, não conseguiram ter um curso superior, não conseguiram, em grande parte, ter uma boa profissão. E os que conseguiram caminhar mais tiveram um desempenho nas suas vidas apenas mediano. É o que a gente chama de desempenho medíocre. Medíocre é aquilo que é mediano, que está no meio. Não é quente nem frio. Está aqui. Eu não esquento nem esfrio. Mas também eu não passo desse nível. Por quê? Porque essas pessoas não conseguiam resistir à tentação. Mas tem um outro aspecto interessante da pesquisa de Walter Mitchell e seu grupo. É que eles descobriram que resistir à tentação pode ser algo adquirido, algo que se pratica. E como é que se faz essa prática? Aprendendo a pensar diante da tentação. Vejamos só, tentação é o quê? É um desejo de satisfação imediato, que geralmente nos leva a agir por impulso. Então, diante da tentação, o que a gente tem que aprender a fazer? Parar e pensar. Eu devo? Eu posso? Qual a consequência de eu dar vazão a esse impulso? É positiva para mim? É positiva para aqueles que estão ao meu redor? Qual a consequência de eu fazer isso? Na maior parte das vezes, após essa reflexão, nós acabamos concluindo que dar vazão àquela ação impulsiva para satisfazer um desejo imediato por consequência da tentação nos levará a um resultado não muito bom. Isso nos leva, inclusive, a pensar em Paulo, que antes era Saulo, mas após se tornar cristão e seguidor dos ensinamentos de Jesus, ele passou a se chamar Paulo, que certa feita expressou o seguinte: tudo posso, mas nem tudo me convém. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Eu posso comer demais para satisfazer minha vontade, que muitas vezes não é fome, mas vontade de comer. Quem já teve que conversar com nutricionistas e nutrólogos já deve ter ouvido esses profissionais dizerem que fome é uma coisa, vontade de comer é outra. A vontade de comer é a tentação, é o impulso. E muitas vezes, quando a gente dá vazão a essa tentação, a esse impulso, nós acabamos dando espaço para que certas doenças do abuso dos alimentos se estabeleçam.
hipertensão, diabetes. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Eu posso dar vazão aos meus impulsos para satisfazer a minha tentação? A pesquisa do Walter Mitchell comprova aquilo que Jesus dizia há milênios, mas com um viés científico. Quando nós conseguimos resistir à tentação, raciocinando, parando diante do impulso e pensando, nos perguntando, eu devo ceder a esse impulso? Nós conseguimos nos inserir naquele grupo de 20% de pessoas que conseguirão com mais facilidade ter sucesso na vida, em todos os aspectos, emocionais, financeiros, interpessoais, familiares. É por isso, então, que Jesus tratou, dentro da oração do Senhor, ou oração do Pai Nosso, a ideia de buscarmos não cair em tentação. E ele faz isso dentro da oração, pedindo o apoio ao Altíssimo. Altíssimo, não nos deixei cair em tentação. Busquemos então, nesses momentos em que a tentação, que o impulso estiver nos dominando, parar, refletir, pedir o amparo, o apoio do Altíssimo para que nós encontremos o caminho reto e que nós possamos refletir a respeito da consequência da nossa ação impossível. Assim nós iremos conseguir resistir à tentação que Walter Mitchell, com seu teste do marshmallow, e a sua equipe conseguiu comprovar, olha só, de maneira até indireta, um aspecto da oração do Pai Nosso, da necessidade de nós observarmos o aspecto relevante de não cairmos em tentação. E a oração do Pai Nosso, a oração do Senhor, ela fecha dizendo assim: mas livrai-nos do mal. O que é o mal? O que seria o maligno? É aquilo que é tentador. É aquilo que nos leva à tentação. E cedendo à tentação, cedendo aos impulsos, cedendo a essa provação impulsiva, nós podemos provocar a queda. Nós podemos provocar o nosso desvio. Essa parte do finalzinho, a maior parte das vezes, quem observa o Pai Nosso, ou somente faz uma repetição maquinal da oração, não dá a devida atenção a esses pontos que Jesus tão sabiamente tratou na oração do Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Bem, essa é a contribuição que nós temos para hoje, que trouxemos para ampliarmos as nossas impressões a respeito do Pai Nosso, a respeito dessa oração, que é a oração do Senhor, que nos leva a praticá-la, às vezes de maneira maquinal, sem a devida atenção. Mas eu acredito que depois de hoje, vocês que acompanharam o vídeo até aqui, terão uma nova leitura do Pai Nosso. Agradeço a todos que ficaram conosco até este momento. Sintam-se cordialmente e fraternalmente abraçados. Muitíssimo obrigado.